Como organizar as suas finanças cripto? Qual a diferença entre deixar o seu dinheiro em uma carteira ou em uma corretora no mundo cripto? Quais os prós e os contras dessas opções? E qual é o passo a passo para você conseguir criar essas carteiras? Fala, investidor! Eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos, e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é um 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva aqui no meu canal no YouTube, me siga no Instagram e na página do Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje você verá sobre as carteiras de criptomoedas. Se você ainda não sabe, as carteiras são opções para você deixar o seu dinheiro, sendo mais uma opção, ao invés de deixar simplesmente nas exchanges ou corretoras. Para fazer uma analogia, a carteira é como se você tivesse uma própria conta bancária. Você tem uma chave pública, que é como se fosse o número da sua conta. Você também tem uma chave privada, que é como se fosse a senha para acesso a essa conta. E você tem o seu endereço, que é como o Pix, né? Onde você coloca o endereço e envia. Ou quando alguém for transferir para você, ele vai colocar essa chave, né? No caso, esse endereço da sua carteira para transferir os recursos. Portanto, quando você cria uma conta bancária, você tem o seu número de conta e senha, que servem para você acessar a conta, que são como as chaves pública e privada, como eu acabei de mencionar para você. E por fim, quando você, no seu banco, quer transferir o seu dinheiro para alguém, ou quando alguém vai transferir, ele precisa digitar o seu código Pix, correto? Exatamente isso equivale ao endereço da sua carteira de criptomoedas. Quando você vai transferir, você precisa definir o endereço, assim como quando alguém for transferir para você, precisa colocar esse endereço também. Você pode guardar o seu dinheiro ali por alguns motivos que eu vou mencionar mais à frente. Mas eu já adianto que essa opção se destaca justamente pelo fator segurança. E claro, para você fazer o 15 em 1, você precisa também ter segurança. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, o 15 em 1 é você multiplicar o seu dinheiro por 15 vezes com uma criptomoeda em até um ano, daí 15 em 1. Se você for novo por aqui, agora já sabe o que é o 15 em 1. Já se você for mais antigo por aqui, você já sabe isso de cor e salteado, né? Mas enfim, desde já eu te informo que nesse vídeo eu não vou fazer nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhuma criptomoeda específica. Ao longo do vídeo eu falo sobre algumas carteiras de criptomoedas com seus prós e contras, mas você é o protagonista nessa escolha, né? Nesse processo de definição de quais você vai usar. Eu até falo as que eu uso, mas você não precisa me copiar exatamente. Também gostaria de esclarecer que quando eu me refiro à carteira aqui, eu me refiro a uma funcionalidade no mundo cripto para você guardar o seu dinheiro com segurança. Muitas vezes você já ouviu a expressão carteira de investimentos por aí, que você deveria diversificar a sua carteira de investimentos e etc. Até eu falo isso, mas aqui há uma diferença conceitual importante. Esse segundo exemplo que eu mencionei é apenas uma analogia, né, para você ver o seu dinheiro como um todo, né, como se fosse uma grande carteira, independente de estar só no mundo cripto ou não. E não exatamente uma funcionalidade no mundo cripto que são as wallets. E já o que eu vou detalhar exatamente nesse vídeo é a criação das wallets no mundo cripto. Você vai aprender a se cadastrar, criar uma carteira integrada com as blockchains e ao universo das criptomoedas para você guardar suas criptomoedas que possui. Ficou claro? Então comente aqui embaixo caso tenha ficado alguma dúvida. Eu também não vou te falar nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Fique tranquilo quanto a isso. Esse vídeo é uma oportunidade para você ter mais segurança e flexibilidade. Ao longo das comparações e ao longo do vídeo você vai ver os prós e os contras, como eu já mencionei, assim como você vai abrir ainda mais o seu horizonte para organizar as suas finanças cripto. De quebra, eu ainda menciono para você que existem opções de stake em algumas carteiras. O stake, se você não sabe, é uma forma de ganhar renda com criptomoedas, a grosso modo. E você também já me ouviu falando sobre segurança em alguns momentos aqui nos meus vídeos do canal, mas essa questão principal do vídeo também está relacionada à segurança, além de tudo que eu já falei sobre segurança. Esse é um fator importante para a consolidação da sua carreira cripto. Em algum momento da sua carreira no mundo dos investimentos cripto, você utilizará questões relacionadas a isso e lembrará de mim aqui falando para você da importância. Já se você conhece o tema, talvez já esteja se identificando com a importância disso tudo que eu menciono. E ao longo desse vídeo eu vou abordar ainda mais. Comigo foi exatamente assim. Ao conhecer a importância
das carteiras dentro do mundo cripto, eu passei a organizar a minha carteira muito melhor. As criptomoedas que eu desejo manter por mais tempo, eu deixo justamente nessas carteiras. E o dinheiro que eu pretendo transacionar, eu deixo nas próprias corretoras. Eu sempre gostei de fazer diferenciações dentro da minha carreira de investidor. Desde antes de fazer o meu MBA em finanças, eu já gostava de fazer. Aliás, logo aos 20 anos, quando eu comecei a investir, eu organizei o meu dinheiro em planilhas, para, facilitar a organização. Na época, o investimento era renda fixa. Depois eu tive ações e só depois eu comecei a investir em criptomoedas também. Mas eu classificava até mesmo dentro dos tipos de investimento. Eu definia motivos que eu comprava os ativos, data, potencial que cada um tinha, e eu não gostava de generalizar e deixar tudo misturado. Por isso eu fazia essas organizações. Está certo que ficava tudo na corretora, mas o que eu quero te dizer é que eu via os ativos de forma diferente, organizava de forma diferente. Até mesmo com as minhas finanças pessoais. Eu organizava em blocos, eu diferenciava investimentos e despesas, custos fixos, despesas variáveis, tipos de despesas, entre outras opções. Mas enfim, quando eu descobri essa lógica das carteiras dentro do mundo cripto, eu passei a deixar o meu dinheiro dividido para facilitar essa organização. Guilherme, mas é complexo criar uma carteira? Não, na verdade é muito simples. Você verá também nesse vídeo, na sequência, mas é mais rápido e simples do que criar uma conta em uma corretora, por exemplo. E Guilherme, eu pago alguma coisa para fazer esse processo de criação? Não, para criar você não vai pagar nada também. Você pode criar quantas carteiras você quiser, inclusive. Mas vale um parêntese, guarde muito bem as palavras-chave da sua carteira, pois sem elas você tem um grande risco de não conseguir acessar mais. E é claro, também não transmita, não dê essas palavras-chave para ninguém. Na sequência nós falaremos mais sobre isso também. E de qualquer forma, seja como você quiser organizar, eu já reforço desde já que é importante sim você ter uma carteira. Se você vai deixar muito ou pouco do seu dinheiro, você é quem escolhe. Você pode deixar mais na corretora, mais na carteira, mas ao longo de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, inclusive você vai refletir o que faz mais sentido para você. E é importante você ter justamente porque diversas redes funcionam somente com carteiras conectadas. Por exemplo, se você for comprar algum NFT, você precisa ter uma carteira conectada. E se você for criar algum NFT, também já tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, você também vai precisar de uma carteira. Logo, inevitavelmente, no desenvolvimento da sua carreira cripto, você terá que criar uma carteira dentro do mundo cripto. Mas agora vamos mergulhar ainda mais nas carteiras e no passo a passo? Então bora lá! Como eu disse, uma carteira é um ambiente externo às exchanges, às corretoras, para você deixar o seu dinheiro lá, justamente organizando dentro das suas finanças. Deixar o seu dinheiro em uma corretora ou exchange é positivo para você negociar mais rapidamente, comprando e vendendo. Se você não quer custodiar e entender os detalhes menores da gestão do seu dinheiro, pode ser interessante também deixar o seu dinheiro em uma corretora e não em uma carteira. Outro fator positivo das corretoras é que você pode ter acesso a diferentes tipos de serviços relacionados à negociação, contrato futuro, enfim, entre outras coisas, além da simples compra e venda dentro do processo normal. Caso você deixe o dinheiro na corretora, então tem essa vantagem também. Mas por outro lado, você pode estar sujeito a ataques hackers. Esse é um risco, um lado negativo. No Brasil não há grande histórico desses ataques, mas já aconteceram no mundo. Por exemplo, em outubro de 2021, houve um ataque hacker na Coinbase lá no exterior, que pegou o dinheiro de 6 mil clientes na época. No Brasil, apesar de ainda não ter o processo de regulamentação das criptomoedas, as corretoras costumam andar de acordo com a legislação geral de finanças. E caso ocorra algo errado, você pode recorrer à justiça. Mas é claro, pode ser que exista um trâmite burocrático e chato aí que demore um tempo para resolver. Vale ressaltar também que as próprias corretoras, apesar desse risco, costumam investir muito dinheiro para ter a segurança e transmitir credibilidade para os seus clientes. As corretoras oferecem algumas opções de stake para criptomoedas que são diferentes das que existem em carteiras, Muitas carteiras nem têm essa opção. Eu já falei sobre stake aqui no meu canal, mas é como se fosse uma poupança, onde você deixa o seu dinheiro e você vai recebendo renda adicional por isso. E operacionalmente, o seu dinheiro armazenado atuará como um validador da rede, E o stake se configura justamente uma recompensa para esse processo de validação que você vai estar fazendo automaticamente. Já se você quer manter o seu dinheiro ainda mais seguro, a opção de deixá-lo na carteira é muito mais interessante.
até mesmo por toda a parte das chaves e endereços que eu já mencionei anteriormente, podendo ser comparado justamente a um banco. Então, ao invés de você deixar o seu dinheiro debaixo do colchão, você pode deixar o seu dinheiro no banco. Essa é uma comparação que pode ser feita. As wallets, né, que são as carteiras, são como se fossem bancos e as corretoras podem ser o dinheiro ali debaixo do colchão, aquele dinheiro que você vai utilizar para comprar um pão, que você vai utilizar para, enfim, comprar coisas do seu dia a dia e negociar mais rapidamente. Então, ou você deixa o dinheiro em casa, debaixo do colchão, ou você deixa o dinheiro no seu banco, né, na sua carteira, no mundo cripto. As wallets, outra forma que as carteiras são conhecidas dentro do mundo cripto, elas também permitem que você deixe o seu dinheiro em stake em alguns casos. A Trust Wallet, por exemplo, tem essa opção, mas não são todas que têm. Deixando nas carteiras também, o usuário não paga taxa de transação das corretoras, né? Ele pode acabar tendo outras taxas para pagar, mas não as taxas da corretora, aquela taxa tabelada. Então, em alguma escala, isso pode ser um fator positivo. Mas se há problemas com as wallets, por exemplo, apesar de serem muito mais seguras com uma série de códigos e chaves, é muito mais complexo também para recorrer à justiça, ainda que seja muito mais raro de acontecer. O usuário ele pode deixar o seu dinheiro parcialmente na corretora e parcialmente na wallet, como eu já mencionei. Nada impede que você faça isso. Depende do seu objetivo, mas definitivamente é importante deixar boa parte dele nas carteiras também. E para escolher uma carteira de criptomoedas, você deve observar alguns fatores como a reputação da carteira, né, daquela plataforma que oferece a carteira, quais criptomoedas a carteira suporta, a facilidade do uso das mesmas e a segurança que elas oferecem. E nessa linha, justamente, a ideia de ter uma carteira é que você pode ser o seu próprio banco, você ter o seu próprio banco, né, a sua própria segurança. E existe também uma subdivisão de tipos de carteira. O primeiro desses tipos são as hot wallets, que são carteiras ligadas à internet, podendo ser ativos de celular, que é a versão mobile, a versão encontrada para navegador, que é a versão web, e disponível para download, que é a versão desktop. Na versão mobile, a Trust Wallet e a Exodus são alguns exemplos importantes. Já na versão web, destacam-se a MetaMask e a Blockchain.com, ainda que a MetaMask também tenha a versão para celular. Na versão desktop se destacam a Electrum e a Exodus. O segundo tipo de carteiras é o tipo conhecido como as Cold Wallets, que são justamente aquelas que não estão ligadas à rede mundial de computadores. Isso pode fazê-las serem seguras por não estarem justamente à rede, né? Não estarem justamente ligadas à rede, né? Então não podem sofrer ataques hackers ou é muito mais difícil. Dentro desse grupo há as Hardware Wallets, que são parecidas com pendrives, né? Elas são físicas e pequenas, mas o lado negativo é que as criptomoedas são mais difíceis de serem movimentadas, principalmente se você tiver que usar diariamente. Como exemplo, nós temos a Ledger e a Trezor como dois exemplos das Hardware Wallets. O segundo exemplo de Cold Wallet que eu quero te falar são as Paper Wallets. É basicamente um pedaço de papel impresso com as chaves privada e pública. Há programas como o BitAddress que permite gerar uma Paper Wallet. Há os riscos diferentes das que estão na rede, mas também há riscos físicos e virtuais. De forma geral, as carteiras mais utilizadas são as Hot Wallets, principalmente a Trust Wallet, a MetaMask, além de algumas outras. Essas duas possuem uma reputação no mercado com algumas diferenças. Ambas permitem adicionar outras criptomoedas, mas a Trust Wallet possui algumas opções a mais para você colocar em stake, inclusive. Tirando isso, elas possuem várias semelhanças com pequenas diferenças de linguagens disponíveis e outras coisas menores. Você pode ter, inclusive, as duas, ou outras também. Eu vou te mostrar agora o passo a passo para criar uma conta nas carteiras. Na MetaMask você deve seguir os seguintes passos. Primeiro você vai entrar no site da MetaMask, você pode procurar no Google por MetaMask, depois clica em usar no Chrome, tem uma opção para isso, depois você adiciona a extensão e você vai clicar em aceitar o trâmite e vai clicar em começar. E a partir disso você pode criar a sua carteira e concordar. Depois você vai criar a sua senha, concordando na sequência também. Depois vai clicar no cadeado e vai anotar também essa chave, né, que aparece em algum lugar. Pode ser em algum lugar físico, inclusive recomenda-se isso. Depois você vai confirmar as palavras da frase secreta e por fim você vai clicar em tudo pronto. Nesse momento a conta já está criada. É um processo simples e intuitivo. Guarde essa frase de recuperação secreta de forma muito segura, pois sem ela você pode ter problemas e dificuldades para acessar o seu dinheiro. Agora, na Trust Wallet, as etapas são as seguintes. Acaba sendo um pouco parecido, mas há uma diferença que aqui você pode fazer esse processo pelo celular. Primeiro, então, você vai pesquisar
a Trust Wallet na loja do telefone, né, ou iOS ou Android, vai clicar em instalar. Depois vai abrir o app e criar uma nova carteira. Vai concordar com a política de privacidade, vai concordar também com a opção de backup da carteira e vai anotar as palavras-chave que surgiram em algum local físico, com cuidado para não perder, da mesma forma que você fez lá no caso da MetaMask. Depois você vai digitar a sequência de palavras na tela do celular e vai confirmar. E aí, na sequência, enfim, a sua carteira está criada com sucesso. Após a criação das carteiras, você já pode enviar o seu dinheiro da sua corretora para a sua carteira e vice-versa, sempre colocando o endereço de destino. Eu, por exemplo, utilizo essas duas, mas a escolha é sempre sua, como eu já disse. E nesse vídeo, então, você viu diversos aspectos sobre as carteiras de criptomoedas. Tipos de carteiras, exemplos, o passo a passo para criar, entre outros fatores importantes. Eu sugiro que você crie uma conta na Trust Wallet e na MetaMask se você ainda não possui. Elas vão ser importantes na sua carreira cripto, você pode ter certeza disso. Estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de marcar o sininho para receber avisos de futuros vídeos que serão postados por aqui. E se gostou do vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos que gostam de investimentos e criptomoedas. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.